Falando um pouco de cada tópico aqui. E eu quero ser breve na minha pregação. Como a gente falou, a Bíblia fala: esforça-te e tem bom ânimo. Eu não sei se você já parou para pensar sobre essa palavra, mas toda vez que eu falo essa palavra, parece que é o próprio Deus falando para mim. Esforça-te e tem bom ânimo. Não tem como não pegar para a gente. Não tem como eu estou falando essa palavra, mas é como se a minha voz, é como se Deus ecoasse do outro lado falando. Amém, glória a Deus, aleluia. Pra gente. Quem aqui é líder? Amém, Deus. Quem aqui é líder? Amém. Só alguns? Amém. Glória a Deus. Levanta a mão aqui quem é líder. Aleluia, Deus. Até as pequenas ali também vai ser líder. Amém. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a gente fala a questão de líder. Às vezes a gente fala assim: ah não, porque é obreiro, que é diácono, porque é pastor. Mas às vezes um bom líder, ele pode ser um bom marido. Ele pode ser uma boa esposa. Pode ser um bom filho. Também um bom obreiro, um bom diácono. Uma diácono. Diz Aleluia. E um bom pastor. E entre outros cargos. A gente pode ser líder no trabalho, entre vários outros lugares. Às vezes tem líder que às vezes não é reconhecido, mas às vezes a atitude dele já é como líder. Às vezes até melhor de quem é reconhecido. Às vezes tem gente que às vezes está só sentado no banco, mas ele vai atrás de ovelhas. Ele faz um diferencial. Ele ora, ele busca. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu separei um tema dessa noite sobre o livro de Josué, que fala o verdadeiro líder. Josué, ele recebeu uma palavra de ânimo de Deus. Se a gente for olhar aqui no tema da minha Bíblia, no versículo 1 do capítulo 1, fala: Deus fala a Josué e anima-o. Glória a Deus, aleluia. Deus anima Josué, porque ele estava triste. Quantas vezes a gente está triste? Quantas vezes a gente está decepcionado? Quantas vezes a gente está angustiado? Às vezes até com várias coisas, às vezes no nosso lar, às vezes no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E às vezes é questão do nosso convívio de culto. Tem momentos que às vezes a gente vai decepcionar. Mas a Bíblia fala que quando a gente se apega na palavra, é o nosso combustível. Amém, glória a Deus, aleluia. E Deus ele fala para Josué. Ele fala: Josué, levante, porque você vai ficar no lugar de Moisés. Mas eu quero que você entenda uma coisa, Josué. Medite na palavra dia e noite. Amém, Deus. É só uma vez na semana? Só uma vez na semana? Não. De noite. A gente não pode cessar de olhar, de ler, de buscar, de estudar essa palavra. Porque essa palavra ela é alimento, ela é combustível para a nossa vida. Ela é combustível para o cristão. A Bíblia fala que não vai ter dia, às vezes não vai ser fácil. Não vai ser fácil muitas vezes. Vai existir doença. A pastora agora está passando pelo momento de. Ela teve que passou internada. Não, às vezes não foi fácil. Mas Deus ele dá a vitória. Deus ele garante a vitória para os seus filhos. Para aquele que busca a palavra, para aquele que busca a presença dele. Para aquele que não desaparta dessa palavra. Aleluia. Josué, tem ânimo, levanta-te. E Josué ele tem essa palavra de ânimo. Mas é necessário guardar a palavra e ter o cuidado de praticar ela todos os dias. Josué ele teve essa palavra da parte de Deus para ele prosseguir como líder da nação de Israel. No texto, aqui no capítulo 1 de Josué, versículo 1 e versículo 2 diz:
sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aleluia. A Bíblia nos fala que Deus ele fala essa palavra para Josué porque Josué se encontra num estado de tristeza. E muitas vezes tem visto muitas pessoas com tristeza. Pessoas deixaram de prosseguir no seu ministério por tristeza, por algo que se magoou, ou por algo que aconteceu no passado. E muitas vezes tem algo no passado que às vezes magoou, ou às vezes atrapalhou, ou não teve uma conquista no passado, que faz com que ela não desenvolva a liderança que Deus quer na vida dela, ou na vida dele. Mas Deus ele fala que a gente não tem que olhar para trás. E Deus, como Deus, a palavra de Deus fala, que temos que ser bom líder. Aleluias. Na nossa casa e em vários lugares. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Quando a gente lamenta as coisas do passado, como eu tinha falado, que tem pessoas que às vezes tem algo que aconteceu que às vezes faz com que elas travem, faz com que elas parem. E muitas vezes lamentar pelo passado impede o nosso crescimento. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. O livro de Filipenses ele fala que a gente tem que olhar para as coisas que estão adiante, as coisas que estão à frente. Aleluia. Amém. Esqueça o que ficou para trás. Amém, Jesus. Esqueça aquilo que muitas vezes possa te atrapalhar de avançar na presença do Senhor. Aleluia, Deus querido, Deus maravilhoso. Aleluia, Deus. Esqueça aquilo que faz você parar. Esqueça aquilo que faz você parar, igreja. Amém, Pai. Seja líder com excelência na presença de Deus. Amém. Aleluia. No texto de Josué, capítulo 1, versículo 3 ao 5 diz: vou ler para os irmãos: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde a este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia, Deus. Aleluia. Sabe o que eu vejo com isso aqui, irmãos? Deus demonstra a fidelidade dele com a nossa vida. Aleluia. Eu serei contigo, Josué. Assim como eu fui na vida de Moisés. Aqui demonstra a fidelidade do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor. E a palavra de Deus fala que temos apenas que obedecer a palavra do nosso Senhor. O Senhor, Ele nos protege. O Senhor, Ele jamais abandona os seus filhos. Assim como Deus foi com Josué, o Senhor também é com aquele que faz a vontade do Senhor. A palavra está escrita
que Deus, assim como Ele foi com Moisés, a Bíblia fala que também Ele foi com Josué. Mas a Bíblia essa noite está falando, a palavra de Deus Ele fala com aquele que cumpre ali a sua palavra. Ele também é fiel. Aleluia. Ele não é fiel com aquele que está ali pulando, não, ei, aquele que está pulando ali não. Ou aquele que está cantando aqui, mas às vezes o coração dele está lá fora. Às vezes ele não está falando daquele que quer demonstrar tanto por fora que é crente. Ai, mas eu estou fazendo tanto bom de mostrar que eu sou crente. Mas às vezes o coração está vazio. Deus ele quer ter vontade daquele que busca a palavra dele, daquele que é filho mesmo. Porque Deus ele quer que a gente tenha intimidade com Ele. Deus ele quer que a gente tenha uma comunhão com Ele. Deus ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele. Porque quando a gente tem a palavra de Deus, dia após dia, diante da presença de Deus, não importa se é aqui não. Às vezes a tua intimidade maior, às vezes pode ser na tua casa. Aleluia. Não importa o que o outro vai falar de você não. O importante é o teu coração. Ei, eu sei que o homem ele vai olhar se você é baixo, se você é gordo, se você é alto, se você é magro, se você usa óculos, se você não usa. Deus não quer saber disso não. Isso aí é questão do homem. Deus ele quer ver o intuito do teu coração. Deus ele quer saber da tua intimidade. Amém, Jesus. Às vezes muitas vezes você não está pulando aqui, ó, na presença. Mas às vezes a tua intimidade é muito grande. Às vezes no silêncio você compreende a voz de Deus. Sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de ter o olfato de Deus, de ouvir a voz de Deus. Os 5 sentidos. Às vezes tem gente que sente até gosto. Eu estava vendo um estudo sobre isso ontem, dos sentidos. Tem gente que às vezes na hora para você sentir um gosto de mel na boca. Às vezes é algo maravilhoso de Deus. Tinha lá o que era revelado. Às vezes você sente um cheiro de uma hora para outra. Tem ninguém perfumado perto de você, você sente um cheiro. Às vezes de flores. Tudo tem uma explicação. A Bíblia fala que João, quando ele escreveu o livro tinha um gosto de mel, mas dentro estava amargo. O livro no estômago dele. E como a palavra está falando, Deus ele quer ter intimidade com aquelas pessoas que é fiel a Ele. Aleluia, Deus. Às vezes queremos vir, às vezes se viemos um culto todinho, mas às vezes se o nosso coração estiver lá fora não vai adiantar. Muitas vezes a gente não está fazendo nada por nada. Vamos sair da mesma forma que entramos, ou pior. A gente ser bom líder, a gente tem que ter essa palavra na nossa boca, essa palavra no nosso dia a dia, essa palavra diante dos nossos olhos. Quarta-feira foi pregado que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia! A palavra é espada, a palavra é luz, a palavra é pão da vida, a palavra é fonte de água da vida. Deus. Jesus ele falou para a mulher que estava ali no poço, falou: ei, se você me conhecesse, eu daria a água que jorra de dentro de você para a vida eterna. Ele não vai acabar mais não. É dessa água que eu estou falando. É desse Deus maravilhoso que tem zelado de você. Às vezes você, muitas vezes no seu dia a dia, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não tem motivo para agradecer a Deus, mas se a gente olhar, Deus é tão maravilhoso que estamos saudáveis, Aleluia. que estamos aqui de pé, Glória a Deus. que estamos respirando. Hoje eu estava com a minha irmã e meu cunhado ele faleceu, rapaz novo, acho que nem 40 anos ele tinha, uns 35 anos, e acabou o chão daquela mulher. E ela estava aqui, nós estávamos brincando, passando um dia com ele, sabe? E a gente vê que muitas vezes é um baque, sabe? Mas Deus,
Ele não te desampara. Ele não desamparou ela. Aleluia. Ela já está feliz, ela já está rindo. Mesmo aquele homem sendo companheiro dela, levava ela no lugar, passeava, cuidava dos filhos. E hoje ela estava rindo, ela estava rindo na casa da minha irmã, estava rindo com nós aqui em casa. E a gente vê que Deus é o nosso porto seguro. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus ele tem zelado de nós. Amém. Deus ele tem cuidado da gente. O Senhor ele é fiel. E Ele só quer uma coisa da nossa parte: que também a gente seja fiel para Ele. Aleluia. Sim, Deus. Que a gente seja líder com excelência. Sim, Pai. Que a gente venha trazer a palavra dele com excelência. Amém, Jesus. Muitas pessoas pararam de pregar. Muitas pessoas pararam de pregar para o seu irmão lá fora. Muitas pessoas estão tristes. Muitas pessoas têm deixado e falam assim: eu já estou assim, não estou nem com ânimo de pregar mais para as pessoas que estão aí fora, porque o mundo está tão assim. Mas a Bíblia fala que o líder não recua. Amém, Pai. Ele prega. Amém. Uma vez eu vi um vídeo que um senhor de idade, ele estava dentro de um ônibus e tinha um rapaz, um jovem, e era o único que estava reclamando com ele porque ele estava pregando a palavra de Deus. E ele deu um tapa na cara dele. E o tapa foi tão grande que talvez qualquer um de nós talvez poderia revidar. Mas aquele homem olhou para ele: irmão, pode dar no outro. Dá aqui no outro. Pode dar. E aquele outro homem, ele viu que ele estendeu a face para ele. E ele começou a chorar. E aquele homem abraçou aquele homem e deu um tapa nele. E o tapa foi grande, não foi pequeno não. Ele falou: eu tenho que amar você como Cristo me amou. Eu tenho que demonstrar liderança como Cristo é liderança na minha vida. E ali aquele homem chorou. E ele contou as suas lágrimas. Por que ele agiu daquele jeito. Muitas vezes eu tenho pessoas magoadas. E muitas vezes a gente não exerceu o nosso papel de liderança com excelência. Muitas pessoas vão ser tragadas pelo inferno. Muitas pessoas, como eu falei, têm parado de pregar para o seu irmão. Porque a maior obra de Deus não é só aqui não, de quatro paredes não, é lá fora. Temos que ser capacitados. Temos que realmente receber essa palavra, assim como Eliseu recebeu essa palavra e não olhou para trás e prosseguiu em frente. Assim como Josué, que estava triste, levantou sua cabeça e foi prosseguir. Aleluias. Deus, ele é fiel sempre. Fala aí pro seu irmão: Deus vai cumprir. Vai cumprir. Aleluia. Aí eu te pergunto, só se for pé para você, viu? Até quando você vai ficar tardando as coisas de Deus? Até quando você vai ficar tardando a liderança que Deus tem para a tua vida? Se Deus ele não é fiel, porque vamos ficar até quando? Vindo para a igreja e parando, vindo para a igreja e parando, vindo para a igreja e retrocedendo. Aleluia. Porque eu vejo com isso é falta de palavra, é falta de intimidade. Por isso que Josué, Deus ele falou a Josué: levanta-te, tem bom ânimo, esforça-te. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Aleluia. Aleluia. Sim, Deus. Deus ele quer cumprir, igreja, mas temos que assumir a responsabilidade com a sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Pai.
Lá em Josué capítulo 1, versículo 6 ou 7 diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudente te conduza por onde quer que andares. Naquele tempo, Josué ele seguia os mandamentos, que eram os mandamentos de Deus. Mas no tempo de hoje a gente segue a palavra de Deus, que também é um mandamento. Tem os mandamentos aqui também, mas temos a palavra de Deus nas nossas vidas. Temos que ter um entendimento de não nos desviar da palavra. Amém, Jesus. Não podemos nos desviar da palavra. Eu lembro que eu li um livro chamado Andar no Espírito, Andar no Poder. Eu lembro que esse livro, ele fala que um rapaz ele estava querendo ter mais intimidade com Deus. E ele trabalhava na serralheria e ele dedicava algumas horas para orar a Deus. E aí ele ficou observando e disse que não sentia nada nos momentos que ele orava para Deus. E aí ele viu que ele trabalhava 8 horas ou mais. E ele falava assim: rapaz, eu não vou dedicar apenas só 1 hora, 2 horas. Eu vou dedicar o tempo que eu dedico no meu trabalho. Eu vou sair do meu trabalho e vou gastar as mesmas horas orando para Deus. E passou um mês e veio uma irmãzinha e perguntou para ele: o que você está sentindo? De um mês está orando tantas horas. Eu falei: estou sentindo nada. Muitas vezes você vai orar, mas às vezes você não vai sentir nada. Mas Deus está movendo. Aleluia. Deus está te dando crescimento. Às vezes você não está vendo. E às vezes ele foi num culto. E ele viu uma palavra diferente naquele lugar. E quando ele chegou naquele culto, ele já chegou atrasado. E ele falou que Deus deu tipo a visão da perna de uma mulher. E a mulher tinha uma perna mais curta do que a outra. E ele no meio do culto ele começou a orar pela perna da mulher. A perna da mulher cresceu. E todo mundo que viu ficou louco. E aí ele começou a orar em línguas. E aí ele começou a orar. A nossa vida espiritual ela só vai crescer quando a gente começar a dar espaço para Deus. Aleluia. Se não darmos espaço para Deus, a gente vai permanecer com os mesmos medos, do mesmo jeito, parado, Deus santo. sem Aleluia. evoluir, raquítico, igual o pastor fala, comendo mingau. Às vezes vem um inimigo face a face, você treina, você corre. Meu Deus, vou correr. Corre. As pernas faltam. Se chegar uma pessoa processa, corre. Já parou da hora de sermos menino, igreja. Temos uma responsabilidade grande em nossas mãos. Aleluia. Fomos chamados não para ser criança, mas para sermos líderes diante da presença de Deus. Vamos parar de estar recuando. Amém. Vamos avançar. Vamos crescer. Talvez você não está pregando aqui, mas você está pregando lá na sua casa. Talvez você não está pregando aqui, mas faça igual aquele vídeo daquela criança que estava pregando para um monte de melancia. Ei, você aí, melancia, que está rebelde. Comece dentro do seu quarto, comece a ter intimidade com Deus. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Aleluia. Não deixa para ter um encontro, um contato diferente com Deus hoje. Muitas vezes tem gente que passa 10, 15, 20 anos dentro da igreja, não tem um contato íntimo com Deus, às vezes até tem, mas não sabe decidir. Meu Deus. Falou comigo lá na minha cidade, que Deus falou aqui ao tipo na voz no meu ouvido, falou: fica
E foi a hora certinha que eu entrei no meio para salvar o meu irmão, que ninguém ia entrar. Hoje ele já era para estar há 10 anos morto. Eu obedeci a voz de Deus porque eu ouvi, eu estava com o meu ouvido sensível à voz de Deus. Temos que estar buscando. Muitas vezes o teu filho é para ele estar aqui. Não permaneça, não deixe de orar. Não cesse de orar, não cesse de buscar a palavra de Deus. Deus está trabalhando. Talvez já era para ele estar aqui, mas às vezes você retrocedeu. Ou talvez você está orando a Deus, a sua intimidade, e Deus está trabalhando, vai trazer. Ou vai trazer aquilo que você tem no seu coração. Qual é o intuito que você tem no coração? Qual é o desejo? Deus, ele conhece o teu desejo. Deus, ele sabe o teu propósito. Deus, ele sabe a tua obra. Aleluia. Deus, ele chegou para Josué e falou: ei, esforça-te, tem bom ânimo. Você é líder. Você não é mais auxiliar de Moisés. Você vai seguir como liderança. Você vai conduzir esse povo aqui, para a terra que eu prometi para eles. Eu estou acabando com eles. Deus glorioso, aleluia. Sabe qual é o segredo da vitória? Não. É de ter coragem de obedecer. Falei para o seu irmão. É ter coragem É ter coragem de obedecer de obedecer e praticar. e praticar. Vamos ensino aí, vai. Eita glória. E praticar E praticar a palavra do Senhor. a palavra do Senhor. O segredo é esse. O segredo é esse. Obedecer e praticar a palavra do Senhor. Amém, Deus. Lá em Provérbios capítulo 13, versículo 13 diz: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoador. Galardoador. Aleluias. Você guarda a palavra? Aleluia. Você é bem-aventurado. Amém. Você pratica a palavra? Aleluia. Você é mais abençoado. Josué capítulo 1, versículo 8 ao 9 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Quando eu vi essa palavra aqui, medita nela de noite, eu lembrei do Salmos 1. O Salmo 1 fala: medita nela de noite, na palavra, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros ou rios, cujos seus frutos dá na estação própria. A Bíblia fala que a gente tem que meditar nela dia e noite, pois a gente será como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Os nossos frutos, eles não vão tardar. Ele vai ser dado no tempo certo. Amém, Deus. Ele vai chegar no tempo certo. Creio, Senhor, aleluia. Aleluias. Versículo 9 e último diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, Deus. Josué tinha a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus a todos. E nós também temos a responsabilidade de levar o ID do Senhor. Amém. Levar a palavra do Senhor a todo aquele que deseja. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, já estou terminando, já estou quase terminando. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz: pregue a palavra, esteja preparado tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Deus está falando para a gente pregar tempo e fora de tempo.
Se Deus tocar no teu coração, fale. Às vezes tem gente do teu lado que às vezes ele está sedento de uma palavra. Aleluia. Não podemos deixar de pregar a palavra de Deus. Amém, Deus. Não podemos cessar de falar dessa palavra. Sabe por quê, igreja? Porque um dia era nós que estávamos lá atrás. Eu mesmo não cresci no lar evangélico, no lar cristão. Mas um dia Deus teve encontro comigo. Deus teve encontro contigo. Mas Ele teve encontro contigo, encontro comigo não é para a gente ficar de qualquer maneira. É para a gente fazer a mesma coisa. Pregar o vídeo do Senhor. Porque a palavra de Deus ela é viva. Você só é responsável de pregar a palavra. O restante é com o Espírito.